A Starbucks é sem sombra de dúvidas a maior e mais conhecida rede de cafeterias do mundo. Tendo mais de 40 mil cafeterias, ela espalhou e consolidou a cultura dos cafés europeus pelo mundo. E apesar de todo esse sucesso, a marca tem sofrido algumas turbulências recentes. No Brasil, ela passou maus bocados depois que a sua controladora regional, a South Rock, entrou com um pedido de recuperação judicial e vendeu a rede para a Zamp. Mas como o império da Sereia Verde começou? Quais foram os passos que o trio fundador teve que dar para criar a marca? E como que um empregado da empresa conseguiu comprar a revenda de grãos de café de seus antigos chefes e transformá-la na maior rede de cafeterias do mundo? Eu sou Revel, você tá na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Starbucks. Nossa história começa em 1971, com a criação do Starbucks pelos empresários americanos Jerry Baldwin, Zev Zig e Gordon Balker. Os três tinham se conhecido ainda na época da faculdade, e embora eles tivessem seguido por caminhos totalmente diferentes nas suas carreiras, sendo Jerry um comerciante, Zev um professor de história e Gordon um roteirista, todos eles tinham algo em comum: o amor pelo café. O café no final dos anos 60 e no começo dos anos 70 já era uma bebida amplamente consumida nos Estados Unidos. Ele era o combustível do trabalhador e era consumido em escritórios, hospitais, obras e dificilmente faltava na mesa do café da manhã das casas americanas. E apesar de ser amplamente consumido, a qualidade geral do café não era lá das melhores. Ao comprar aquele café de supermercado, você tinha basicamente o problema que a gente tem hoje: um café de baixa qualidade e cheio de impurezas, e que ficava armazenado muito mais tempo do que seria o ideal para preservar todo o sabor. Em busca de fornecer um café de alta qualidade que tivesse um certo tempo de maturação, os três amigos de Seattle se reuniram e criaram o Starbucks, cujo nome veio de um personagem da história do Moby Dick, o marinheiro Starbuck. Essa coisa da navegação, na visão do trio, tinha tudo a ver com café, que há séculos era transportado pelos mares para ser consumido por todo mundo. Por conta dessa temática das navegações, a logo da empresa acabou se tornando uma melusina, que é uma espécie de sereia de duas caudas que vem da mitologia medieval. A logo acabou sofrendo algumas alterações ao longo de toda a história da empresa, mas a melusina continua lá. A Starbucks no seu começo era uma loja do estilo atacadão, especializada na venda de grãos de café de alta qualidade. O trio focaria exclusivamente na venda desses grãos nos primeiros 10 anos da empresa. Só que para fazer isso, eles teriam que aprender com alguém que entendesse de café. E nos Estados Unidos, naquela época, não havia ninguém mais sábio no assunto do que Alfred Pitt. Ao começar suas operações, a Starbucks focava em fazer revenda de grãos de café de alta qualidade. Para isso, ela comprava os grãos de uma outra rede especializada em café e chás, a Pitt's Coffee and Tea, que foi essencial no processo de criação da Starbucks como nós conhecemos hoje. O dono da rede, Alfred Pitt, era um holandês naturalizado na América que era conhecido como o holandês que ensinou os americanos a beberem café. Seus cafés e chás eram renomados. E sua loja inicial, que começou suas operações na Califórnia, logo se tornou uma rede que se expandiu por todo o país. Alfred tinha um verdadeiro horror ao café americano, e dizia que os americanos faziam o mesmo café sem graça desde a época da Segunda Guerra Mundial. Alfred conheceu o trio da Starbucks em 1970, quando foi abordado por eles na sua loja em Berkeley, na Califórnia. Jerry, Zev e Gordon pediram orientações a Alfred sobre os segredos do café, desde a seleção dos melhores grãos até os segredos para torrar ele mantendo seu sabor. Alfred poderia ter mandado aquele trio de malucos embora da sua loja, mas acabou adotando eles como pupilos. Alfred compartilhou muitos dos seus segredos com o trio. Ele não os via como competidores, mas sim como agentes que propagariam o bom café pela América. E depois que o trio abriu a primeira Starbucks em Seattle, Alfred fechou uma parceria comercial para que eles revendessem os seus grãos de café na cidade. Nos primeiros 3 anos de operação da Starbucks, a loja venderia o café torrado pela Pitt's Coffee. Já em 74, o próprio Alfred disse para o trio que eles já estavam prontos para fazer sua própria torra. Pitt acabaria vendendo sua rede em 1979, por já estar de saco cheio de gerenciar ele mesmo o negócio. Ele pegou o dinheiro da venda, se aposentou e pôde dedicar o resto da sua vida em aprimorar ainda mais a arte de fazer um bom café. O trio viu naquela venda uma oportunidade, e após alguns anos de negociação, eles compraram a rede da Pitt's dos investidores originais, lá pro ano de 1984. Nessa época, Zev Siegel já tinha se afastado do negócio, que era tocado agora apenas por Gordon e Jerry. Os próximos anos da Starbucks seriam marcados por inúmeras mudanças e reviravoltas, que transformariam a revendedora de grãos no império de cafeterias que nós conhecemos hoje. Até então, a rede da Starbucks era focada em vender grãos, torras e acessórios para entusiastas do café. As coisas começariam a mudar com a chegada de Howard Schultz na companhia.
Nascido em Nova York, Howard teve uma infância difícil, vindo de uma família pobre e correndo atrás desde cedo para conseguir botar comida na mesa dele e dos seus irmãos. Ao se formar na faculdade, começou a trabalhar em grandes empresas como a Xerox, e rapidamente começou a ganhar destaque pelo seu pensamento fora da caixa. Em 1981, ele foi nomeado como diretor de operações de varejo e marketing da Starbucks. E durante uma viagem sua para a Itália em 83, Howard percebeu uma moda crescente em toda a Europa de cafeterias de bairro tematizadas. Aquela ideia de servir café de alta qualidade em um ambiente aconchegante mexeu com Howard, que começou a se perguntar se não haveria uma forma de transportar aquela cultura de cafeterias para os Estados Unidos. Em 84, ele propõe à dupla de fundadores a implementação das primeiras cafeterias da Starbucks, que além de vender grãos e café torrado, serviriam também para os clientes um café feito na hora, nas inovadoras máquinas de expresso. A ideia foi testada, até teve algum sucesso, mas acabou sendo rejeitada pelos dois, que começaram a listar uma série de problemas nesse novo modelo de negócio, como os altos custos para os reparos das máquinas de expresso. Eles não entendiam o potencial de todo o negócio, e achavam que aquela empreitada seria uma verdadeira perda de dinheiro. Howard, não conseguindo acreditar naquela negativa, decidiu se demitir da Starbucks e fundar a Il Giornale, uma pequena cafeteria que, além de vender café expresso, vendia também sorvetes. O ambiente era todo pensado para replicar a experiência dos cafés da Europa, e suas unidades ficavam tocando música clássica. A ideia acabou fazendo um enorme sucesso. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. E enquanto pensava em expandir sua rede, descobriu que Gordon e Jerry estavam planejando vender Starbucks. Howard sabia que precisava agir rápido, e começou a correr atrás de investidores para levantar os $3,8 milhões que Gordon e Jerry estavam pedindo na rede. A compra é concluída em 1987 e agora Howard Schultz é oficialmente o dono da empresa. Naquele mesmo ano, ele abriria a primeira loja do Starbucks fora dos Estados Unidos, na cidade de Vancouver, na costa oeste do Canadá. Essa seria a primeira de uma série de aberturas de filiais internacionais, que marcariam um processo de expansão agressiva da marca nos próximos anos. Howard começou um processo agressivo de expansão da rede, que agora abria filiais por todos os Estados Unidos. Fazendo isso, ele conseguiu replicar a cultura de cafés que já existia na Europa, só que em solo americano, num sistema de operações muito parecido com o do McDonald's, onde a Starbucks possuía boa parte das terras em que suas lojas eram abertas. Isso tornou a Starbucks muito mais do que uma simples rede de café. Agora a Starbucks também era uma gigante do setor imobiliário. E para colocar sua rede ainda mais em evidência, ele fechou uma parceria com a PepsiCo em 1991. Agora a Pepsi vendia alguns produtos da Starbucks nos supermercados, o que deixava a marca ainda mais em evidência. Em 92, em busca de captar mais recursos e expandir ainda mais a sua rede, a empresa faz a abertura do seu capital na Nasdaq, num IPO que levantou $25 milhões. Com esse dinheiro, Howard conseguiu expandir ainda mais a rede e fazer diversas aquisições. Uma das aquisições mais importantes foi a rede de cafeterias The Coffee Connection, que além de aumentar o número de lojas da Starbucks, deu acesso ao uso de um dos produtos mais renomados da rede, o Frappuccino. O Frappuccino é uma espécie de milkshake de café que se tornou uma verdadeira febre nos anos 90. Ele começou a ser vendido oficialmente pela Starbucks em 95, e hoje ele é um dos produtos líder de venda da companhia. A partir de 96, a Starbucks começaria a expandir suas operações para o mercado asiático, abrindo sua primeira cafeteria em Tóquio, no Japão. Essa expansão, que começou um pouco tímida, atingiu novos patamares a partir de 99. Foi nesse ano que a Starbucks abriu suas primeiras filiais em dois países super importantes, China e Coreia do Sul. O que parecia ser apenas mais um passo rumo à expansão global, tornou-se um sucesso avassalador. Apesar de culturalmente a China consumir muito mais chá que café, a Starbucks acabou caindo nas graças do público, que pelo seu número gigantesco de pessoas acabou tornando essa operação extremamente rentável. Já a Coreia do Sul, superando todas as expectativas, acabou se tornando o terceiro país que mais consome café da rede, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O que é algo impressionante se você for parar para pensar o quão pequeno é o país em comparação aos outros. Grande parte disso se deve à forte cultura do consumo de café na região e ao estilo de vida mega workaholic que o pessoal leva por lá. Andando por Seul, você literalmente encontra um café em cada esquina. Para conseguir operar no mercado asiático, a Starbucks fez parcerias com várias empresas locais, formando holdings que tocariam os negócios. A operação na China continua em pé até hoje sob o controle da Starbucks,
que vira e mexe tem alguns problemas regulatórios com o governo local, mas que no geral vai financeiramente bem. Já a operação super rentável da Coreia do Sul acabou sendo vendida em 2021. Essa venda não aconteceu de forma isolada, e várias outras operações em países estrangeiros foram vendidas para a marca poder se capitalizar e se reestruturar. Isso porque a partir do ano de 2000, com a abertura de cada vez mais lojas, acabou acontecendo uma saturação no mercado. Parte da magia de se beber café no Starbucks parecia estar morrendo aos poucos. Agora que a marca deixava de ter aquela exclusividade e poderia ser encontrada literalmente em cada esquina. A queda nos resultados acabou fazendo com que Howard Schultz, que tinha se afastado no ano de 2000, voltasse à posição de CEO da rede em 2008. Foi ele que lidou com a crise do subprime num momento bastante difícil da rede, onde para boa parte dos americanos, beber um café de qualidade era uma das menores prioridades. Isso se repetiu durante a pandemia, onde as ações da empresa tiveram uma queda bastante forte, agravadas pelo lockdown. Esse, na verdade, é um problema bem recorrente da rede. Em épocas de economia saudável, geralmente a Starbucks tem bons resultados, mas em épocas de crise a rede sofre muito, com seu público preferindo economizar e beber café em casa. Apesar das dificuldades recentes, a Starbucks segue crescendo sua rede e apresentando resultados bastante robustos. Ela teve uma receita ano passado de 36 bilhões, o que indica um leve crescimento em relação ao ano fiscal anterior. No Brasil, a Starbucks iniciou suas operações em 2006, com a abertura da sua primeira loja no Shopping Morumbi em São Paulo. Desde então, a empresa foi expandindo suas operações em todo o país, até que em 2018 ela acabou vendendo sua operação no Brasil para a empresa de investimento South Rock. A South Rock, que teria direito para gerenciar as franquias durante 20 anos, acabou caindo fora muito antes disso. Ela anunciou uma recuperação judicial em 2023 e vendeu toda a rede brasileira do Starbucks para a Zamp em 2024. A Zamp é uma holding brasileira responsável pelo gerenciamento de redes de fast food bastante conhecidas como Burger King e o Popeyes no Brasil. E agora, depois de ter pago um pouco mais de 100 milhões, é proprietária também das franquias do Starbucks em solo brasileiro. Os detalhes sobre o acordo feito com a Zamp não foram inteiramente divulgados. Se os termos negociados pela South Rock com a sede não foram alterados nesse novo acordo, as franquias devem ser gerenciadas pela Zamp até 2038, ano em que acaba aquele prazo dos 20 anos assinado originalmente. Vender operações em outros países acabou se tornando uma prática muito mais comum do que a gente imaginaria para Starbucks, mesmo em países com uma economia muito mais aquecida que a brasileira e que consomem muito mais café. Um exemplo que a gente já comentou aqui foi a Coreia do Sul. O país é o terceiro maior consumidor de café da Starbucks. E mesmo assim, apesar de ser uma operação super rentável, ela foi vendida em 2021 para os seus antigos companheiros da Joint Venture Asiática, a rede de varejo sul-coreana E-Mart e a empresa de investimentos de Singapura GIC. Ambas as empresas compraram a participação da Starbucks na Joint Venture, e hoje tocam sozinhas as mais de 1.900 filiais na rede sul-coreana. Boa parte das vendas dessas operações aconteceu para que a rede da Starbucks conseguisse se reestruturar e melhorar suas operações no mercado doméstico americano, que tinha ficado um pouco de lado pela expansão agressiva de Howard nas décadas anteriores. No movimento de melhorar ainda mais suas operações, foi anunciado recentemente a troca da CFO da companhia. Sai Rachel Ruggeri e entra Kate Smith, que já tem uma ampla experiência na recuperação de empresas que passam por momentos difíceis. Hoje a Starbucks vive ainda um momento bastante delicado, onde ela tem que planejar cuidadosamente seus próximos passos, para manter seus lucros crescentes, cuidando para não expandir além das demandas globais. Países como os Estados Unidos e a China continuam tomando café adoidados. Já na Europa e no Brasil as coisas não estão tão bem. Em tempos de crise, geralmente pequenos luxos como um café de boa qualidade são os primeiros a serem cortados da lista de consumo dos clientes. O que não quer dizer que as coisas vão ficar sempre assim, e geralmente são nesses momentos de crise e instabilidade que surgem as melhores oportunidades. Para investir na Starbucks, você pode comprar as ações da operação internacional da rede pelo ticker SBUX diretamente na Bolsa Americana ou via BDR no Brasil com o ticker SBUB34. Ou você pode investir focando especificamente na operação brasileira da Starbucks, que hoje é gerenciada pela Zamp, que tem suas ações negociadas na Bolsa Brasileira pelo ticker ZAMP3. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior escola de investimentos e consultoria do país que vai te ensinar a investir de verdade. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!